Oi, meus leitores do coração, tudo certinho com vocês? Vocês viram que no último post que eu fiz, eu tinha dito que ia começar a ler uma saga de uma inscrita, o nome dela é Keila Luz, e ela nos indicou para ler aqui com vocês a saga Lux, da Jennifer Armentrout. Eu não sei se fala assim, mas enfim. Eu fui procurar, se eu não me engano, são 5 livros. E eu fui procurar no YouTube saber se essas leituras já tinham sido feitas por outro colega ou outra colega. E eu descobri que os 2 primeiros livros já tem disponível no YouTube. Então, para não ficar repetitiva, eu achei por bem começar a leitura a partir do 3º livro. E o interessante é que essa mesma pessoa, essa mesma colega, começou a ler o 3º livro, parou. E eu resolvi começar, mas não vou começar de onde ela parou, vou começar do começo, sendo bem redundante. Então, sem mais delongas, vamos dar início à leitura do 3º livro da saga Lux. O livro se chama Opala, capítulo 1. Não sei bem o que me acordou. Os uivos do vento da primeira nevasca do ano tinham se acalmado na noite anterior e o meu quarto estava silencioso. Tranquilo, virei de lado e pisquei. Deparei-me com os olhos fixos em mim, brilhantes como um orvalho. Eram estranhamente familiares, porém, sem a mesma claridade reluzente daqueles que eu amava. Dawson. Apertando o cobertor de encontro ao peito, sentei devagarzinho e afastei uma mecha de cabelos emaranhados do rosto. Talvez eu ainda estivesse dormindo, pois não fazia ideia do motivo que levaria Dawson, o irmão gêmeo do garoto pelo qual me encontrava loucamente, profundamente e irremediavelmente apaixonada, a estar sentado na beira da minha cama. Tá tudo bem? Mas as palavras soaram roucas, como se eu estivesse tentando forçar uma voz sensual e, na minha opinião, fracassando terrivelmente. Mas já tendo se passado uma semana, os efeitos dos gritos que eu emitira durante o período em que Dr. Michaels, o namorado psicopata da minha mãe, me mantivera presa naquela jaula no armazém, ainda eram perceptíveis em minha voz. Dawson baixou os olhos. Suas pestanas escuras e grossas roçaram o topo das maçãs altas e anguladas, em um rosto mais pálido do que o normal. Se eu aprender uma coisa, era que o gêmeo do Damon era uma criatura traumatizada. Olhei de relance para o relógio, quase 6 da manhã. Como você entrou aqui? Entrando. Sua mãe não está em casa. Qualquer outra pessoa teria me deixado de cabelo em pé, mas eu não tinha medo do Dawson. Ela ficou presa em Winchester por causa da neve. Ele assentiu com um menear de cabeça. Não consegui dormir. Não tenho conseguido dormir. Nem um pouco? Não. Isso está afetando a Dee e o Damon. Ele me encarou como que desejando que eu entendesse que não conseguia colocar em palavras. Desde que Dawson escapara da prisão, os trigêmeos, diabos, todo mundo, andava super tenso esperando que o Departamento de Defesa aparecesse a qualquer momento. Dee continuava tentando processar a morte do namorado e o reaparecimento do seu adorado irmão. Damon estava dando o melhor de si para oferecer apoio a Dawson e cuidar de todos eles. Embora a tropa de choque ainda não tivesse invadido nossas casas, nenhum de nós conseguia relaxar. Tudo estava tranquilo demais, o que em geral não significava boa coisa. Às vezes, sentia como se uma armadilha tivesse sido preparada e nós houvéssemos caído. O que você tem feito? Perguntei. Caminhando. Respondeu ele, olhando através da janela para o mundo lá fora. Achava que eu nunca mais veria esse lugar. Não dava nem para imaginar as coisas terríveis pelas quais o Dawson havia passado e o que fora obrigado a fazer. Uma dor profunda invadiu meu peito, tentei não pensar nisso, porque quando eu pensava, imaginava o Damon na mesma situação e a simples ideia era insuportável. Mas o Dawson, ele precisava se abrir com alguém. Ergui a mão e fechei os dedos em torno da obsidiana do coração, sentindo o seu peso familiar. Quer conversar sobre o que aconteceu? Ele negou com um sacudir de cabeça, as mechas rebeldes encobrindo parcialmente os olhos. Seu cabelo era mais comprido do que o Damon, mas cacheado. Talvez apenas precisasse de um corte. Os dois eram gêmeos idênticos, embora, no momento, não se parecessem nem um pouco. Mas isso não era só por causa do cabelo. Você me lembra ela, a Beth. Não soube o que responder. Se ele amasse a metade do que eu amava Damon. Você sabe que ela está viva, eu falei com ela. Seus olhos encontraram os meus. Tristeza e segredos se escondiam nas profundezas daquele olhar. Eu sei.
mas ela já não é mais a mesma. Fez uma pausa e baixou a cabeça. A mesma mecha que sempre prendia a testa do Damon caiu sobre a dele. Você ama meu irmão? Meu peito apertou ao escutar a desolação em sua voz, como se ele achasse que jamais voltaria a amar, como se quer acreditasse mais no amor. Amo. Sinto muito. Surpresa com a declaração, larguei o cobertor, que escorregou para o meu colo. Por que você está dizendo isso? Dawson ergueu a cabeça e soltou um suspiro cansado. Em seguida, movendo-se mais rápido do que eu imaginava que ele fosse capaz, seus dedos roçaram minha pele. Sobre as leves marcas avermelhadas deixadas pela luta contra as algemas que circundavam os meus pulsos. Ai, eu odiava essas marcas. Rezava para que um dia desaparecessem por completo. Cada vez que as via, lembrava da dor causada pelo ônix em contato com a minha pele. Já tinha sido difícil bastante explicar para minha mãe a tenebrosa rouquidão, para não falar do súbito reaparecimento do Dawson. A cara dela ao ver o Damon e ele juntos, um pouco antes da nevasca, tinha sido quase cômica, embora ela tivesse ficado feliz pelo irmão pródigo ter retornado ao lar. Mas as marcas eu precisava esconder sob camisetas de mangas compridas, o que funcionaria bem nos meses de inverno. No entanto, não fazia ideia de como iria disfarçá-las quando o verão chegasse. Toda vez que eu via a Beth, ela estava com marcas assim. Falou o Dawson baixinho, afastando a mão. Ela vivia dando um jeito de fugir, mas eles sempre a recapturavam e ela acabava com as marcas desse tipo. Em geral, ela voltava do pescoço também. Engoli em seco, tentando encontrar a súbita náusea. Em volta do pescoço? Ai, eu não podia nem... Você a via com frequência? Eu sabia que eles haviam tido pelo menos um encontro durante o tempo em que ficaram presos no DOD. Não sei. Era difícil manter a noção de tempo. No começo, tentava acompanhá-lo usando os humanos que eles traziam para mim. Eu os curava e, em geral, se sobrevivessem, podiam contar os dias até tudo começar a ir por água abaixo. 4 dias. Ele fixou novamente o olhar na janela. Através das cortinas abertas, tudo que eu conseguia ver era o céu escuro e os galhos cobertos de neve. Eles ficavam putos quando as coisas iam por água abaixo. Ai, eu podia imaginar. O DOD ou Dédalus, um suposto braço do próprio DOD, tinha como principal objetivo usar os Luxem para transformar humanos. Às vezes dava certo, às vezes não. Enquanto observava, tentei me lembrar do que o Damon e o Dee tinham dito a respeito dele. Dawson era o irmão mais sociável, divertido e charmoso. Uma versão masculina da Dee, nada semelhante ao Damon. Mas este Dawson não era assim. Era quieto e distante. Até onde eu sabia, além de não conversar com o irmão, ele não tinha falado com ninguém sobre o que passara nas mãos do governo. Matthew, o guardião extra-oficial deles, achava melhor não insistir. Ele nem sequer contara a alguém como havia escapado. Eu desconfiava de que o Dr. Michaels, aquele rato mentiroso filho da puta, tinha armado pra cima da gente, nos enviando uma busca inútil só para ter tempo de escapar, e então havia libertado o Dawson. Era a única coisa que fazia sentido. Minha outra suspeita era muito mais sombria e nefasta. Dawson baixou os olhos para as mãos. Meu irmão, ele também te ama? Pisquei, subitamente de volta ao presente. Sim, eu acho que sim. Ele nunca te falou? Não com tantas palavras. Ele não disse assim, com todas as letras, mas acho que sim, pois devia todos os dias. Inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos. Fazia tanto tempo que eu não via a neve. Completou num tom quase melancólico. Bocejando, olhei na direção da janela. A tempestade prevista pela meteorologia havia atingido o nosso pequeno cantinho do mundo e feito o contato de Grand de refém por todo o final de semana. As aulas de segunda de hoje tinham sido canceladas, e o segundo noticiário da véspera levaria o restante da semana para desobstruir todas as estradas. A nevasca não podia ter vindo em melhor hora. Pelo menos, não tínhamos uma semana inteira para descobrir o que diabos íamos fazer com Dawson. Ele não podia simplesmente reaparecer na escola. Nunca tinha visto nevar desse jeito, comentei. Eu era do norte da Flórida e já tinha passado por umas 2 geadas antes, mas nunca vira tanta neve fofa. Um ligeiro e triste sorriso repuxou-lhe os lábios. Vai ficar lindo quando o sol nascer. Você vai ver. Sem dúvida, tudo coberto de branco. Dawson deu um pulo e de repente estava do outro lado do quarto. Um segundo depois, senti um arrepio quente na nuca e meu coração acelerou. Ele desviou os olhos. Meu irmão está chegando.
Damon surgiu na porta menos de 10 segundos depois, com os cabelos desgrenhados pelo sono e a calça do pijama amarrotada, sem camisa, 3 palmos de neve lá fora, e ele continuava seminu. Quase revirei os olhos, mas isso implicaria desviá-los daquele peito. Ai, daquele abdômen. Ai, ele realmente precisava começar a usar camisetas com mais frequência. Seu olhar passou do irmão para mim e em seguida de volta para o irmão. Uma festa do pijama? Eu não fui convidado? Dawson passou por ele em silêncio e desapareceu no corredor. Alguns segundos depois, escutei a porta da frente bater. Certo, suspirou Damon. Essa tem sido a minha vida nos últimos 2 dias. Senti o coração apertar por ele. Ei, eu sinto muito. Ele se aproximou da cama, a cabeça inclinada ligeiramente de lado. Será que eu devo perguntar o que meu irmão estava fazendo no seu quarto? Ele não conseguiu pegar no sono. Observei-o sem me dar conta. Tinha me coberto de novo. Ele deu outro puxão e eu a soltei sem discutir. Dawson disse que isso está incomodando vocês. Damon se meteu debaixo das cobertas e deitou do lado de frente para mim. Ele não está incomodando a gente. A cama era pequena demais para nós dois. 7 meses atrás, diabos, 4 meses atrás, eu teria feito xixi nas calças de tanto rir. Se alguém dissesse que o garoto mais gostoso e temperamental da escola estaria deitado na minha cama. Mas muita coisa havia mudado. 7 meses atrás eu não acreditava em alienígenas. Eu sei, retruquei, me ajeitando de lado também. Meu olhar passou pelas maçãs do rosto altas. O lábio inferior e cheio e aqueles olhos extraordinariamente verdes. Damon era lindo, porém espinhoso como uma flor de maio. Tínhamos percorrido um longo caminho até chegarmos ao ponto de conseguirmos dividir um quarto sem que nenhum dos dois tivesse vontade de cometer assassinato a sangue frio. Ele tivera que provar seu sentimento por mim e provar que era real. E, finalmente, ele conseguira. Ao nos conhecermos, Damon não tinha sido muito bacana e fora obrigado a me compensar por isso. Minha mãe não havia criado uma filha submissa. Ele disse que eu faço lembrar da Beth. Damon cerrou as sobrancelhas e eu revirei os olhos. Não do jeito que você está pensando. Honestamente, por mais que eu ame o meu irmão, não sei bem como me sinto em encontrá-lo no seu quarto. Estendeu um dos braços musculosos e com as pontas dos dedos afastou algumas mechas de cabelo do meu rosto. Prendendo-as atrás da minha orelha, o contato me fez estremecer e ele sorriu. Sinto como se precisasse marcar meu território. Ah, cala a boca. Adoro quando você fica assim, toda mandona. É sexy. Você é incorrigível. Ele se aproximou ligeiramente e pressionou a coxa contra a minha. Estou feliz pela sua mãe ter ficado presa no hospital. Arqueei uma sobrancelha. Por quê? Damon fez um gesto semelhante a um dar de ombros, porém com só um ombro. Duvido que ela fosse gostar de me ver na sua cama. Ah, eu também. Ele novamente mudou de posição e os nossos corpos ficaram separados por menos de 1 centímetro. O calor que irradiava me envolveu por completo. Ela falou alguma coisa do Will. Meu sangue gelou, de volta à realidade. Uma realidade assustadora e imprevisível, onde nada era o que parecia. Como exemplo, o Dr. Michaels. A mesma coisa que disse semana passada, que ele viajou para uma conferência e que depois ia visitar a família, mas sabemos que é mentira, né? Ele obviamente planejou tudo para que ninguém questionasse sua ausência. E o Will precisava desaparecer, porque se a mutação continuasse, em qualquer nível, ele precisaria de um tempo para si. Você acha que ele vai voltar? Damon correu os nós dos dedos pelo meu rosto e disse: seria loucura. Na verdade, não pensei. Fechando os olhos. Damon não queria curá-lo, mas tinha sido forçado. A cura não tinha sido feita com o empenho necessário para transformar um humano em nível celular. Tampouco o ferimento fora fatal, portanto, ou a mutação se tornaria permanentemente ou se desgastaria com o tempo. E se isso acontecesse, o Will voltaria. Eu podia apostar, embora estivesse conspirando contra o DOD em benefício próprio, o fato de saber que tinha sido o Damon quem o curara era informação valiosa, algo que forçaria o DOD a recebê-lo de volta. Em suma, ele era um problema, e dos grandes. Assim sendo, estávamos aguardando e esperando o inevitável. Abri os olhos e percebi que Damon não tirara os olhos dele de mim. Quanto a Dawson, não sei o que fazer, admitiu ele, roçando os nós dos dedos pelo meu pescoço e em seguida pelo volume dos seios. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele se recusa a conversar comigo e mal fala com a Dee.
Passo quase todo o tempo trancado no quarto ou perambulando pela mata. Eu sempre sigo e ele sabe. A mão dele escorregou para o meu quadril e ficou ali. Mas ele precisa de tempo, ok? Plantei um beijo na ponta do nariz dele e me afastei. Dawson passou por muita coisa, Damon. Seus olhos me apertaram um pouco mais. Eu sei. De qualquer forma, Damon se moveu tão rápido que não me dei conta que ele estava fazendo até me ver com as costas coladas no colchão e ele pairando em cima de mim, com as mãos apoiadas, uma de cada lado do meu rosto. Tenho sido relapso com minhas obrigações. E com isso tudo, o que estava acontecendo, todas as nossas preocupações e medos e perguntas não respondidas simplesmente evaporaram. Damon produzia esse tipo de efeito em mim. Fitei-o com dificuldade de respirar. Não estava 100% certa de que obrigações eram essas, mas tinha muita imaginação e era bastante fértil. Não temos passado muito tempo juntos. Pressionou o lábio na minha têmpora direita e em seguida na esquerda, o que significa que não tenho pensado em você. Meu coração veio para a garganta. Eu sei que você anda culpado, sabe? Seus lábios pararam em cima do arco da minha sobrancelha. Ao me ver assentir, ele mudou de posição, apoiando a maior parte do peso num dos cotovelos. Com a mão livre, segurou o meu queixo e inclinou minha cabeça para trás. Seus olhos prescrutaram os meus. Como você está lidando com tudo isso? Recorrendo até o último grama de autocontrole, me concentrei no que estava dizendo. Lidando. Não precisa se preocupar comigo. Ele não pareceu muito convencido. Sua voz... Eu me encolhi e pigarreei de novo, que não adiantou nada. Já está bem melhor. Os olhos escureceram e ele correu a ponta do polegar pela minha mandíbula. Ainda não o bastante, mas estou começando a gostar dela assim. E sorri. Jura? Ele fez que sim e pressionou os lábios nos meus. O beijo foi doce e suave e me deixou toda arrepiada. É sexy. Sua boca colou novamente na minha num beijo mais profundo e demorado. Essa rouquidão, quero dizer. Mas eu gostaria... Não. Envolvi o rosto dele em minhas mãos. Eu tô bem. Temos coisas suficientes com as quais nos preocupar, além das minhas cordas vocais. No grande esquema das coisas, elas estão lá embaixo na lista de prioridades. Damon arqueou uma sobrancelha. Uau! Eu tinha soado super madura. Dei uma risadinha ao ver a expressão dele, arruinando minha recém-descoberta de maturidade. Eu senti sua falta, admiti. Eu sei, você não consegue mais viver sem mim. Eu não iria tão longe. Ah, admita. Lá vem você de novo, e esse seu ego sempre atrapalhando tudo. Impliquei. Seus lábios se fecharam em torno do meu maxilar. Atrapalhando o quê? O pacote perfeito. Ele bufou. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um perfeito... Não seja nojento. Estremeci mesmo contra a vontade, porque não havia nada menos do que perfeito no modo como ele beijava a curva do meu pescoço. Eu nunca diria isso a ele, mas tirando seu lado espinhoso, que ele teimava em dar as caras de tempo em tempo, Damon era o homem mais próximo de perfeito que eu já conheci. Com aquela risadinha presunçosa que tanto me irritava, ele desceu a mão pelo meu braço e deslizou pela cintura até pegar minha coxa, enganchando-a em torno do seu quadril. Você tem uma mente muito suja. Eu ia dizer que sou perfeito em todos os quesitos importantes. Rindo, envolvi-o pelo pescoço. Claro que sim, e totalmente inocente. Ah, eu nunca disse que era tão legal assim. Colou a parte inferior do corpo contra o meu, fazendo-me ofegar. Eu sou mais... safado? Pressionei o rosto contra o pescoço dele e inspirei profundo. Damon tinha um perfume de natureza, um misto de folhas frescas e especiarias. Eu sei, mas por baixo de toda essa sua safadeza, existe um cara legal. É por isso que eu te amo. Damon estremeceu e em seguida congelou. Seu coração pareceu pular numa batida e ele rolou de lado, me abraçando com força. Tão apertado que eu precisei me contorcer um pouco para levantar a cabeça. Damon? Tá tudo bem. Disse uma voz grossa dando um beijo em minha testa. Eu tô bem, mas... ainda é cedo. Não temos aula, nem correremos risco de sua mãe aparecer gritando seu nome completo. Podemos fingir por um tempo que nossa vida não é mais loucura e dormir até tarde, como dois adolescentes normais. Como dois adolescentes normais. Gosto disso. Eu também. Eu mais ainda, murmurei, aconchegando-me a ele até nos tornarmos praticamente um. Podia sentir seu coração batendo no mesmo ritmo do meu. Perfeito. Era disso que precisávamos. Momentos tranquilos de normalidade, sem mais ninguém, somente ele e eu. A janela que dava para o jardim da frente explodiu com o impacto de algo grande e branco lançando.
uma chuva de cacos de vidros e flocos de neve no chão. Soltei um grito de susto enquanto Damon rolava e se levantava num pulo, assumindo imediatamente sua forma verdadeira. Um ser de luz que brilhava com tanta intensidade que não era possível olhar para ele e por mais do que alguns preciosos segundos. Puta merda! Murmurou sua voz em meu cérebro. Vendo que ele não tinha partido como um Rambo para cima de ninguém, coloquei-me de joelhos e dei uma espiada pela beira da cama. Puta merda! Gritei. Nosso precioso momento de normalidade terminou com um corpo estirado no chão do meu quarto. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Olhei para o cara morto no chão, vestido como se estivesse pronto para ingressar na aliança rebelde do sistema HOT. O choque inicial me deixou com a mente embotada, motivo pelo qual levei alguns segundos para me dar conta de que era uma roupa própria para camuflagem na neve. A não ser por todo aquele sangue vermelho que escorria da sua cabeça. Meu coração, que já batia acelerado, foi a 1000. Damon! Ele se virou para mim, reassumindo a forma humana, passou um braço em volta da minha cintura e me puxou para longe do cadáver. Ele é um oficial. Ele trabalha pro... Dawson surgiu subitamente na porta do quarto, os olhos cintilando como os do irmão. 2 órbitas de luz branca ofuscante iguais a diamantes polidos. Ele estava escondido atrás das árvores, vigiando a casa. Damon afrouxou o abraço. Você fez isso? O olhar do irmão recaiu sobre o corpo. A coisa, porque eu não conseguia pensar naquilo como um ser humano, parecia um amontoado de carne disforme e os ossos retorcidos. Ele estava vigiando a casa e tirando fotos. Dawson suspendeu algo que me pareceu uma câmera derretida. Eu o detive. Dawson detivera, lançando-o através da janela do meu quarto. Damon me soltou, se aproximou do cadáver, ajoelhou ao lado dele e abriu o casaco branco impermeável. A queimadura no peito do homem ainda fumegava. Um cheiro de carne queimada impregnou o ar. Saltei da cama pressionando a boca com a mão para não vomitar. Já vi o Damon acertar um humano com a fonte. O poder alienígena baseado em luz. Não sobrara nada além de cinzas. Aquele ali, porém, tinha um buraco no meio do peito. Sua mira não está muito boa. Ele soltou o casaco, os músculos das costas visivelmente tensos. Você precisava arremessá-la através da janela? Os olhos do Dawson se voltaram para o que restara dela. Eu estou sem prática. Meu queixo quase caiu. Sem prática? Em vez de incinerá-lo, ele lançara longe, na direção da minha janela, para não falar que havia matado o sujeito. Não, eu não ia pensar nisso. Não. Ai, minha mãe vai me matar, comentei anestesiada. Ela vai me matar. Com tanta coisa para me preocupar, eu me focava nisso. Uma janela quebrada, mas pelo menos não era nada a mais. Outra coisa que não aquilo no chão do meu quarto. Damon se levantou lentamente, com os olhos semicerrados e o maxilar trincando duro como pedra. Manteve o olhar fixo no irmão, o rosto de uma máscara impenetrável. Virei para o Dawson e quando os nossos olhos se encontraram, tive medo dele pela primeira vez. Após uma rápida troca de roupa seguida por uma visitinha ao banheiro, eu me encontrava na sala cercada por alienígenas pela primeira vez em dias. Uma das coisas legais de ser feito de luz era a habilidade de poder ir a qualquer lugar num piscar de olhos. Desde a morte do Adam, todos tinham me evitado, de modo que não sabia ao certo o que esperar naquele encontro. Provavelmente um linchamento. Era o que eu desejaria para qualquer pessoa responsável pela morte de alguém que eu amasse. Com as mãos nos bolsos, Dawson pressionou a testa contra o vidro da janela, que ficava ao lado do lugar onde Damon e eu tínhamos amarrado a árvore de Natal. Mantendo-se de costas para a sala, ele não tinha dito nada desde que havíamos enviado o bate-sinal para o restante do nosso grupinho de alienígenas, o qual respondera imediatamente. Dee estava empoleirada no braço do sofá, os olhos fixos nas costas do irmão. Ela parecia tensa, o rosto vermelho de raiva. Acho que se sentia incomodada por estar ali ou por estar perto de mim. Não tínhamos tido a chance de conversar de verdade desde que tudo acontecera. Meu olhar percorreu os outros convidados. Os gêmeos maquiavélicos, Ash e Andrew, estavam sentados ao lado da Dee, os olhos pregados no ponto onde Adam havia caído e morrido. Parte de mim odiava aquela sala por me fazer lembrar do que havia acontecido quando Blake finalmente admitira seu verdadeiro objetivo. Quando precisava entrar ali, o que não acontecia com frequência, desde que eu havia retirado todos os meus livros da sala, meus olhos recaíram direto no ponto à esquerda do tapete que ficava sob a mesinha de centro. O piso de madeira estava limpo e encerado. Eu ainda podia ver a poça de líquido azulado que tinha limpado com a ajuda de Matthew na noite da véspera do Ano Novo.
Fechei os braços em volta da cintura para tentar controlar um calafrio. Virei ao escutar o som de passos descendo da escada e vi Damon com seu guardião médio. Horas antes, após uma rápida revista na área, os dois tinham se livrado da coisa, incinerado-a lá no meio da mata. Damon veio para o meu lado e deu um puxão na bainha do meu pullover de capuz. Problema resolvido. Ele e o Matthew tinham subido uns 10 minutos antes com uma tábua de madeira, um martelo e um punhado de pregos. Obrigada. Ele assentiu com um manear de cabeça e o olhar se desviou para o irmão. Vocês encontraram algum carro? Havia um Expedition perto da estrada de acesso. Respondeu Andrew, dando uma piscadinha. Eu atostei. Matthew se sentou na beirinha da poltrona com a cara de quem precisava de um drink. Bom trabalho. Gente, isso não é nada bom. Não brinca, rebateu Ash, olhando mais de perto. Hoje ela não estava na imagem perfeita da princesa de gelo. O cabelo pendia em mechas engorduradas em torno do rosto e ela usava uma calça de moletom. Acho que jamais a vira de moletom antes. Outro oficial do DOD morto. Quantos somos no total agora? 2? Bom, na verdade eram 4, mas eles não precisavam saber. Ash jogou o cabelo para trás, as unhas lascadas pressionando as bochechas. Eles vão dar por falta do cara. As pessoas não desaparecem no ar sem motivo. Desaparecem sim, o tempo todo. Retrucou Dawson baixinho, mas sem virar. As palavras parecem sugar todo o oxigênio do aposento. Os brilhantes olhos, tom de safira de Ash, se voltaram para ele. Bom, na verdade, para todos os olhos se voltaram para ele, já que era a primeira vez que Dawson dizia qualquer coisa desde que havíamos nos reunido. Ela negou com um sacudinho de cabeça, mas foi esperta e ficou calada. E quanto à câmera? Perguntou o médico. Peguei o objeto derretido e o virei de cabeça para baixo. Um leve calor ainda irradiava dele. Mesmo que ele tenha tirado alguma foto, já era. Dawson se virou. Ele estava vigiando a casa. Sabemos disso, respondeu Damon, aproximando-se de mim. O irmão inclinou a cabeça ligeiramente de lado e acrescentou com uma voz destruída de qualquer emoção. Faz diferença o que havia na câmera? Eles estão vigiando você, ela, todos nós. Outro calafrio percorreu minha espinha, mais pelo tom dele do que por qualquer outra coisa. Mas da próxima vez talvez seja melhor, sei lá, conversar primeiro e arremessar a pessoa através de uma janela depois? Damon cruzou os braços. Será que podemos tentar algo assim? E deixar os assassinos escaparem impunes? Interveio Dee, numa voz trêmula, os olhos escuros brilhando de ódio. Porque é isso que aconteceria, quer dizer, aquele oficial podia ter matado um de nós e você o deixaria escapar impune. Ah, não. Meu estômago despencou. Dee, falou Damon olhando e dando um passo à frente. Eu sei. Não me venha com eu sei, Dee. Pra cima de mim. O lábio inferior dela tremeu. Você deixou o Blake fugir. Seu olhar se voltou para mim e senti como se tivesse tomado um chute na barriga. Vocês dois deixaram Blake escapar. Ele balançou a cabeça frustrado e descruzou os braços. Dee, já tinha morrido gente demais naquela noite. Mais do que suficiente. Ela reagiu como se o irmão tivesse golpeado fisicamente, abraçando a própria cintura para se proteger. Adam não ia querer isso, falou Ash baixinho, recostado no sofá. Mais mortes. Ele não era tão pacifista. Pena que não podemos perguntar a ele para saber a sua verdadeira opinião, né? A coluna enrijeceu e Dee percebeu que estava se esforçando para pronunciar as palavras seguintes. Ele está morto. Pedidos de desculpa borbulharam em minha garganta, mas antes que eu pudesse expressá-los, Andrew falou. Vocês não só deixaram Blake fugir, como mentiram pra gente. Dela, apontou pra mim. Eu não espero lealdade, mas de você, Damon. Você ocultou informações importantes e o Adam morreu. Virei-me pra ele. A morte do Adam não é culpa do Damon. Não joga essa responsabilidade em cima dele. Cat. Então, de quem é? Os olhos de Dee encontraram os meus. Sua? Inspirei com dificuldade. Sim, é minha. Ao meu lado, Damon enrijeceu. Matthew, como sempre, árbitro, se meteu no meio. Certo, pessoal, já chega. Brigar e culpar uns aos outros não vai ajudar em nada. Mas faz com que eu me sinta bem melhor, murmurou Ash, fechando os olhos. Pisquei para conter as lágrimas e me sentei na beirada da mesinha de centro, frustrada por querer chorar tanto, quando na verdade eu não tinha direito àquelas lágrimas. Não como eles. Apertando os joelhos até os meus dedos se enterrarem na calça, exalei o ar com força. Por ora, precisamos de um jeito de conviver em paz. Continuou Matthew. Todos nós.
Já sofremos perdas demais. Seguiu-se um momento de silêncio, então... Eu vou atrás da Beth. Todos se viraram para o Dawson de novo. Sua expressão continuava a mesma, totalmente destruída, mas... Nada. De repente, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. A voz do Damon retumbou acima do caos. De jeito nenhum, Dawson. Nem pensar. É perigoso demais, disse e levantou as mãos entrelaçadas. Você vai acabar sendo capturado de novo e dessa vez não vou conseguir sobreviver a isso. Não outra vez. A expressão dele permaneceu impassível, como se nada do que a família ou os amigos dissessem pudesse fazer qualquer diferença. Eu tenho que resgatá-lo, sinto muito. Ela estava com a cara de tacho. Provavelmente eu também. Ele tá louco, murmurou ela. Completamente surtado. Dawson deu de ombros. Matthew se inclinou na direção dele. Dawson, eu sei, todo mundo sabe o quanto a Beth significa para você. Mas não podemos deixá-lo tentar resgatá-la. Não até descobrirmos com o que estamos lidando. Um lampejo de emoção cruzou os olhos do Dawson e imprimindo a eles um tom verde floresta. Raiva, percebi. A primeira emoção de que eu detectava nele era raiva. Eu sei com o que eu estou lidando. Eu sei o que eles estão fazendo com ela. Damon deu alguns passos à frente e parou diante do irmão, as pernas abertas, os braços cruzados novamente, pronto para a guerra. Era surreal vê-los assim, um do lado do outro. Eles eram idênticos, exceto pelos cabelos um pouco mais compridos do Dawson e sua compleição mais magra. Não posso te deixar fazer isso, falou Damon, a voz tão baixa que mal escutei. Sei que não é o que você quer escutar, mas nem pensar. Dawson sequer se mexeu. Você não manda em mim. Você nunca mandou. Pelo menos eles estavam conversando. Isso era bom, certo? De alguma forma, sentia a encarada dos irmãos quando algo estranhamente reconfortante, tanto quanto perturbador. Algo que o Damon e a Dee achavam que nunca teriam vivenciado de novo. Pelo canto do olho, eu vi a Dee fazer a menção de aproximar-se deles, mas o Andrew estendeu o braço e a pegou pela mão, impedindo-a. Não estou tentando te controlar, Dawson. Não se trata disso, mas você acabou de voltar de um inferno. Nós acabamos de recuperar você. Eu continuo no inferno, retrucou Dawson. E você ficar no meu caminho? Irei arrastá-lo comigo. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Damon. Dawson. Levantei de um pulo, reagindo à expressão do Damon sem pensar. Um impulso estranho me levou a fazer isso. E acho que se eu tivesse esse impulso E eu acho que esse impulso era decorrente do amor, porque eu não tinha gostado de ver a dor no rosto dele. Agora, entediada, porque minha mãe virara uma mãe ursa, sempre que achava que eu estava sendo incomodada ou ameaçada por alguma coisa. Um vento começou a soprar pela sala, balançando as cortinas e virando as folhas das revistas da minha mãe. Senti os olhos surpresos da Dee e de Ash em mim, mas mantive a concentração. Certo. Testosterona alienígena está passando dos limites. Já basta. A janela quebrada e o cadáver é responsável por isso. Não preciso de mais uma discussão extraterrestre na minha casa. Inspirei fundo. E se os dois não pararem com isso, eu vou dar um chute no traseiro de cada um. Agora todos me olhavam. Que foi? Perguntei, as bochechas pegando fogo. Um sorriso lento e atravessado puxou os lábios do Damon. Acalme-se, gatinha. Antes que eu tenha que arrumar um novelo de lã para você brincar. Fiquei ainda mais irritada. Não começa, seu cretino. Ele soltou uma risada presunçosa e voltou a atenção para o irmão. Ao lado dele, Dawson parecia estar se divertindo, ou com dor. Ou um dos dois, porque ele não estava nem sorrindo, nem franzindo o senho, mas então, sem dizer uma única palavra, saiu da sala pisando duro, a porta da casa quase batendo nas suas costas. Damon me lançou um olhar de relance e me meneei a cabeça em concordância. Com um profundo suspiro, fui atrás do irmão. Não tínhamos como saber com certeza o que Dawson faria ou para onde iria. Nossa reunião alienígena terminou logo em seguida. Acompanhei todos até a porta. Minha intenção era fixa na Dee. A gente precisava conversar. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas por um monte de coisas e então tentar me explicar. Não esperava que ela me perdoasse, mas precisava tentar. Eu segurava a maçaneta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Dee, ela virou no meio da varanda, as costas rígidas, e não olhou para trás. Eu não estou pronta. Dizendo isso, a porta escapou da minha mão e se fechou na minha cara. Fim do capítulo 2. Ai, leitores,
Antes de começar a ler esse livro, o livro Opala, eu já li os 2 primeiros livros, tá? E eu vou dizer a vocês, é muito bom. Queria agradecer a você, leitora do meu coração, por ter me indicado a saga Lux. Então, um beijo para vocês. Se vocês chegaram até aqui, por favor, comentem, curtam, compartilhem, me ajudem a crescer. E eu prometo que vão vir milhões de leituras como essa. E como fez a nossa leitora, se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aqui nos comentários, falem comigo que eu vou pôr em prática cada sugestão de vocês, tá? Então, um beijo e até a próxima leitura.